Se você é palmeirense de verdade, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal Tudo sobre o Palmeiras e ativando o sininho das notificações, porque hoje o que vamos te contar vai mexer com as suas emoções. Prepare-se para uma verdadeira bomba que está circulando nos bastidores do futebol sul-americano e que pode mudar completamente o rumo do nosso Verdão ainda nesta temporada. Mas calma, respira fundo, porque antes de revelar tudo, precisamos contextualizar para você entender o tamanho do impacto disso tudo. Estamos vivendo um momento de ouro. O Palmeiras lidera com folga o Campeonato Brasileiro, é uma das melhores campanhas da Libertadores da América, e tem um elenco de respeito, com nomes que se firmaram, jovens talentos surgindo e um técnico que é simplesmente uma lenda viva no comando do clube. Mas, como dizem, quando tudo vai bem demais, alguma coisa pode surgir para desestabilizar. E foi exatamente isso que começou a circular nos últimos dias, em uma notícia que caiu como uma bomba nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp dos torcedores. Uma movimentação inesperada do maior rival internacional do Palmeiras reacendeu uma disputa que transcende o campo de jogo. Uma guerra silenciosa nos bastidores entre um dos maiores clubes do Brasil e o gigante da Argentina. Mas não é só isso. Você vai entender agora porque essa história é muito maior do que parece. Estamos falando de uma possível perda que pode afetar diretamente o coração do meio-campo alviverde. E o mais assustador: a movimentação do rival argentino já começou, e com força total. O alvo: um jogador que foi contratado com festa, visto como peça-chave no projeto de longo prazo do clube, mas que, por uma reviravolta nas escolhas técnicas, viu sua titularidade ruir. E é aí que começa a história que pode mudar tudo. Segundo a apuração do portal argentino El Crack Deportivo, o Boca Juniors está de olho em Aníbal Moreno, o volante que chegou ao Palmeiras como uma das grandes promessas para reforçar a contenção e a transição ofensiva do time. Só que a notícia não para por aí. O interesse do Boca tem um motivo muito maior do que apenas reforçar seu elenco. O clube argentino está de olho no Super Mundial de Clubes, o novo torneio organizado pela FIFA que reunirá os maiores clubes do planeta. E eles querem um time competitivo, pronto para disputar de igual para igual com gigantes europeus. Agora, imagine o cenário. O Boca Juniors quer Aníbal para ser titular no Super Mundial, jogando contra times como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique. Eles veem em Aníbal a experiência internacional e o talento necessário para dar equilíbrio ao meio-campo. E por que exatamente agora? Porque Aníbal perdeu espaço no time de Abel Ferreira. Sim, o volante que chegou com moral está sendo menos utilizado, e isso despertou o faro dos argentinos, que enxergam aí uma oportunidade de ouro. Mas calma! Antes que você pense que o Palmeiras vai abrir mão assim, de bandeja, saiba que o contrato de Aníbal vai até dezembro de 2029. Ou seja, em termos contratuais, o Verdão está seguro. Só que no futebol, nada é definitivo. A pressão pode vir de todos os lados, e o jogador, ao ver uma chance de disputar um torneio mundial com o maior clube de seu país natal, pode se sentir balançado. A torcida palmeirense está em alerta máximo. E os bastidores estão fervendo. A diretoria do Palmeiras, ao ser procurada, já deixou claro que não pretende liberar nenhum jogador importante antes das competições internacionais. Mas a história tem outro ponto de tensão. O Boca está disposto a investir pesado. Caso Aníbal se torne inviável, ele já tem um plano B. E pasmem, é alguém que também tem ligação direta com o futebol brasileiro. O nome dele: Fausto Vera, ex-Corinthians, atualmente no Atlético Mineiro. Ou seja, os argentinos estão prontos para atacar de todos os lados, custe o que custar. Fausto, mesmo com menos protagonismo atualmente no Galo, ainda é visto como um nome forte por sua juventude, capacidade de marcação e versatilidade. Mas claramente, a prioridade é Aníbal Moreno. Eles sabem o que ele representa e o que ainda pode render. E tudo isso cria um dilema: segurar um jogador que já não tem tanto espaço, ou negociá-lo diante de uma boa proposta. O problema é: esse jogador pode acabar brilhando contra o próprio Palmeiras num Mundial de Clubes. É um daqueles momentos em que o clube precisa agir com frieza. O torcedor já está se mobilizando nas redes sociais. Muitos não querem perder Aníbal por nada, mesmo que hoje ele não seja titular absoluto. Outros enxergam a venda como uma possibilidade de fazer caixa e reforçar outros setores. Mas o que realmente pesa aqui é a simbologia. O Boca Juniors, que já enfrentou o Palmeiras em tantas batalhas históricas, agora quer desfalcar o Verdão para se fortalecer. E isso é, no mínimo, provocador.
Segundo o Craque Deportivo, o presidente do Boca, Juan Román Riquelme, já está preparando a proposta. Ele acredita que pode convencer o jogador e pressionar o Palmeiras com cifras tentadoras. E a torcida deles está empolgada, fazendo campanha para que Aníbal seja contratado. A ideia é anunciar reforços de impacto antes do Mundial, e Moreno é tratado como prioridade. Agora, imagine esse cenário. O Palmeiras decide manter Aníbal, mas não dá mais minutos a ele. O jogador se sente desvalorizado e começa a pensar em uma mudança de ares. O Boca insiste. A proposta melhora. E aí, a novela começa de verdade. O mercado da bola é imprevisível, e a pressão externa pode mudar tudo da noite para o dia. Você duvida? E se eu te disser que há informações nos bastidores indicando que o próprio Aníbal estaria, sim, aberto a conversar com o clube argentino? Não há nada confirmado, mas segundo jornalistas próximos ao Boca, o staff do jogador estaria disposto a ouvir propostas. E isso é grave, porque quando o jogador começa a se interessar pela ideia, a tendência é o negócio caminhar. Resta saber se o Palmeiras vai conseguir segurar essa pressão até o fim da temporada. Vale lembrar, Aníbal tem 84 jogos pelo Palmeiras, 4 gols, 2 assistências e um título. Números que mostram sua importância no elenco. Não é qualquer um. É alguém que pode fazer a diferença em jogos grandes. E é exatamente isso que o Boca quer. Um jogador pronto para decidir, para marcar o meio de campo e dar suporte a uma equipe que sonha com o topo do mundo. Enquanto isso, o Palmeiras continua focado nas competições em andamento. Mas essa sombra pode atrapalhar. Toda a movimentação extra-campo interfere no clima do vestiário. E com o Boca agindo nos bastidores, tudo pode acontecer. Agora eu quero saber de você. O que você acha dessa história toda? O Palmeiras deve segurar o Aníbal até o fim do contrato, mesmo que ele não seja titular. Ou uma boa venda agora poderia trazer reforços mais imediatos para outras posições carentes. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse assunto vai render. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal Tudo Sobre o Palmeiras, já clica no botão agora, ativa o sininho das notificações e fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do Verdão. Porque aqui você fica sabendo antes, com detalhes, e com aquela pitada de emoção que só quem é palmeirense entende. Nos vemos no próximo vídeo. Avante palestra! Você!